Santo, faz a tua obra como tu queres esta noite. Glorifica o nome de Jesus neste lugar. Nos rendemos e nos humilhamos perante a presença do Rei eterno. Seja exaltado o teu nome, Jesus. Obrigado pelo privilégio de poder mais uma vez ministrar a tua santa palavra. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que possamos, Pai, entrar na tua palavra hoje e ouvir tudo que o Senhor quer falar conosco neste lugar. E eu te dou graças, eu te dou glórias, eu te dou honra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu estava orando e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E como era um dia de ceia, eu confesso que foi a primeira vez que o Senhor me deu uma palavra de ceia. E eu quero apenas compartilhar com você alguns pensamentos daquilo que o Senhor me levou a meditar sobre o texto que nós vamos ler essa noite. Lucas 22, nós vamos ler a partir do versículo 14. Quem achou diz amém? Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo que eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E o Filho do Homem vai, como foi determinado. Mas ai daquele que o trai. E eles começaram a perguntar entre si: qual deles iria fazer aquilo? Mais uma vez, fecha os seus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra. Agora queremos ouvir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Tem liberdade, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Hoje, como é um dia de Santa Ceia, Deus quer falar conosco através da última ceia que Jesus participou com seus discípulos. Jesus estava indo comemorar a última Páscoa na terra com seus discípulos, e por ser a última, ele tinha muitas coisas para falar e ensinar antes da sua morte. Era um dia de celebração, porque para o judeu a Páscoa era uma festa muito importante. Só que Jesus marca aquela noite com algumas revelações e com alguns ensinamentos, que é o que vamos meditar aqui esta noite. Nós vamos meditar na última ceia de Jesus na terra. Em primeiro lugar,
eu quero dizer para você sobre o desejo de Jesus. Porque o texto começa assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Aqui revela o amor de Jesus pelos seus discípulos. Jesus amava estar com eles. Mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus problemas e com as suas debilidades, Jesus amava estar com seus discípulos. Que ele faz essa declaração: eu desejei ansiosamente. O desejo de Jesus é estar comigo e com você. Eu não sei se você já meditou nisso, que Jesus, ele tem saudade de nós. Jesus tem saudade da nossa companhia. Jesus sabe quando você vem ao culto e quando você falta. Jesus pensa em você, porque ele busca comunhão conosco. Ele busca um relacionamento conosco. Só que infelizmente nem sempre nós viemos à sua presença buscando dele a mesma comunhão. Às vezes nós viemos atrás dele pelas coisas que ele faz, para resolver a nossa vida, resolver os nossos problemas. Só que antes de tudo isso, ele deseja estar com você, porque ele morreu por você, para que você não fosse estar longe dele para sempre. Eu queria que você pensasse nisso essa noite. Porque como Jesus desejou estar com os discípulos na sua última noite na terra, ele deseja estar conosco também. Ele deseja ter comunhão. Ele deseja a nossa atenção, ele deseja o nosso amor também. E o texto continua dizendo, porque Jesus tinha algumas coisas, algumas revelações bem profundas naquela noite. Era uma noite diferente. E depois de dizer para eles o quanto ele desejou estar com eles, ele tinha uma notícia para dar. E ele chega para os seus discípulos e dá a triste notícia: essa será a última ceia que eu vou participar com você. Jesus já havia falado algumas vezes que ele iria para o Pai. Mas eu fico imaginando naquela noite, quando ele mandou preparar todas as coisas, ele que mandou preparar. Ele mandou João e Pedro e diz: vai, porque já está tudo pronto, você vai encontrar assim, 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 e prepara tudo lá. Ele já tinha o lugar, já tinha o momento de participar com ele. Jesus já havia participado com eles de outras Páscoas, mas aquela era diferente, porque ele sabia que seria a última. Eu não sei você, se você soubesse que o seu tempo estivesse acabando. Eu não sei com quem você gostaria de passar os seus últimos instantes. Qual lugar que você gostaria de estar? Com quem, quais pessoas você gostaria de estar nos seus últimos momentos? Jesus, ele queria estar perto dos seus discípulos.
Jesus queria estar perto daqueles que ele amava, porque ele estava preocupado em dar as últimas instruções para aqueles que iriam continuar a obra que ele começou. Você pode imaginar o coração dos discípulos naquele momento. Eles ouviram Jesus falar por algumas vezes que ele iria ser crucificado, mas naquele momento tinha chegado a hora daquilo que ele havia falado algumas vezes, que ele seria morto. Aquela noite que seria uma noite de celebração, como algumas outras passadas, foi uma noite de pesar, pois aqueles discípulos estavam vendo que não iam poder mais desfrutar da presença e da companhia de seu mestre. Então a Bíblia diz que Jesus reparte o pão. E ele diz para eles: este pão é o meu corpo que eu entrego por vós. E ele pega aquele vinho e ele reparte, e ele diz: este sangue, este vinho é o novo testamento, a nova aliança do meu sangue, que é vertido por vós. Mas ele diz uma coisa: todas as vezes que vocês fizerem, fazei em memória de mim. E Jesus, ceando com os seus discípulos, depois de dizer para eles o amor que ele tinha por eles, Jesus tem que fazer mais uma declaração. Eu quero que você caminhe comigo nessa noite. E Jesus chega para os seus discípulos depois de cear com eles, e Jesus diz assim: no meio de vós tem um que vai me trair. Mesmo eu demonstrando todo o amor, mesmo com todos os meus ensinamentos, mesmo participando da comunhão comigo, tem um de vocês que vai me trair. Você pode imaginar a mente dos discípulos. Não foi uma ceia comum. Ele diz que é a última, e depois ele diz que tem um traidor no meio deles. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele revela que havia um traidor, mas Jesus não fala o nome do traidor. Jesus não queria expor, porque se você ler os evangelhos, você vai ver que os discípulos não entenderam quando Jesus fala com Judas. Jesus não chegou e disse: Judas é o traidor. Você pode imaginar se Jesus chegasse naquela noite e falasse: ei, no meio de vós tem alguém que vai me trair, eu quero falar o nome dele aqui. Então você imagina se a gente está numa reunião como essa, e a gente fala assim: ei, tem um traidor no meio. Já começa todo mundo assim, ficar se olhando, né? Eu creio que era exatamente esse sentimento que Jesus queria trazer naquele lugar. Porque Jesus não quis expor Judas. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia os seus discípulos. Se Jesus falasse o nome, eu tenho certeza que com aquela espada que tinha lá, Pedrão pegava a espada e já metia em Judas ali mesmo. Ele não ia precisar nem completar o serviço. Jesus conhecia os cangaceiros que andavam com ele, os filhos de trovão, que era João, Tiago, ele já sabia. Ele falou: se eu falar o nome do traidor aqui, essa noite vai ficar tremenda. E Jesus, ele faz essa revelação, e ele solta a palavra. E a Bíblia diz em Marcos 14, 19, escute isso, que eles se entristeceram muito. E eles começaram a perguntar: Senhor, sou eu? O que você entende com isso?
que Jesus é o único que te sonda e que te conhece. Que você não pode confiar em você mesmo. Jesus te pergunta, essa noite, você realmente se conhece? Você realmente sabe se me ama de verdade a ponto de não me trair? Isso nos mostra que na ceia do Senhor sempre haverá traidores. Sempre haverá pessoas que vão trair o Senhor, porque quantas vezes nós traímos o nosso Senhor? Quantas vezes nós o deixamos esperando? Quantas vezes nós o trocamos por outras coisas e Ele quer que nós façamos um check-up essa noite? Pergunte para você mesmo. Será que eu, como discípulo dEle, que venho à casa dEle, eu tenho correspondido ao seu amor? Será que eu tenho buscado a comunhão com Ele como Ele busca ter comigo? Será que eu o amo de verdade? Jesus queria apenas uma reflexão dos seus discípulos. Sabe por quê, queridos? Porque nós não nos conhecemos. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. E o coração dos discípulos começou a se entristecer, porque eles perguntaram: Senhor, sou eu? E é isso que o Senhor quer que eu e você façamos essa noite, olhar para dentro de nós. Imagine aqui nessa última ceia, porque todas as vezes que nós temos o privilégio de provar, de comer esse pão, há uma responsabilidade em nós. Toda vez que nós temos o dever e o privilégio, essa mesa implica em muitas coisas. Porque ao mesmo tempo que é um privilégio, há uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor diz: examine-se o homem. E essa noite o Senhor quer que eu e você nos examinemos. Porque é muito sério. Nós, como discípulos do Senhor, precisamos nos perguntar: Senhor, é hora de baixar a nossa cabeça e perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu a pessoa que está na tua casa hoje e amanhã não vai estar? Será que sou eu a pessoa que está falando de ti hoje, mas amanhã não vai estar? Será que sou eu a pessoa que está te adorando hoje, mas amanhã, por causa das lutas e das dificuldades, vai te abandonar? Senhor, será? Será que sou eu? E eu quero dizer a terceira coisa que Jesus fez na última ceia. No meio de tudo aquilo, daquelas declarações que Jesus estava fazendo, os discípulos eles arrumam uma confusão entre si. Porque a preocupação dos discípulos naquela noite estava totalmente fora daquilo que Jesus estava falando com eles. A Bíblia diz que eles estavam brigando entre si para saber quem ia ser o maior. Jesus está dizendo: ei, eu estou indo para o Pai, eu vou ser morto. Eu estou dando a minha vida por vocês, e vocês estão aí brigando entre si, preocupado com posição. Vocês estão preocupados com quem vai ser maior, com quem vai tomar o meu lugar. E você sabe que naquele momento, é um momento tão lindo, dos últimos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Jesus tira a sua capa. Jesus tira a sua capa. Ele pega uma bacia de água.
E ele diz para os seus discípulos: eu quero que vocês se assentem, porque agora eu vou lavar os pés de vocês. O trabalho de lavar os pés era um trabalho de escravos e de servos. E Jesus para aquela confusão, Jesus para aquele disse-me-disse, aquelas brigas ali, com a sua atitude. E Jesus tira a sua capa, ele pega uma toalha e uma bacia. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele diz: vocês querem ser grandes? Eu quero ensinar vocês que no meu reino as coisas são diferentes. Que para me servir é diferente. Você quer ter o seu nome nos holofotes? Eu quero te ensinar uma coisa, que para mim grande não é o que tem um nome grande, é aquele que serve. É aquele que serve a minha noiva, é aquele que se humilha na minha presença. E Jesus lava os pés dos seus discípulos, demonstrando a maior humildade. Eu quero que você imagine, porque aquela noite tantas coisas estavam acontecendo naquele lugar. Jesus, sabendo que ele ia partir, o coração de Jesus estava assim: eu preciso te dar mais um ensinamento. Eu preciso que você entenda antes de eu partir. Eu preciso que você entenda que antes de eu morrer, eu tenho que deixar esse ensinamento para você hoje. Se você quer me agradar, humilha-te. Se você quer ser grande no meu reino, então sirva, então se humilha. Aquele que quer ser grande tem que se abaixar primeiro, para que eu possa honrar. Ei, aprenda a lavar os pés uns dos outros. É esse o meu desejo para vocês. Era tão comovente aquela cena que Pedro, ele chega e diz: não, Senhor, de jeito nenhum tu não vai lavar meu pé. Misericórdia. Isso aí não é papel. O Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Deus. Eu não posso deixar o Senhor lavar os meus pés. E ele diz: você não está entendendo agora, mas você vai entender o que eu estou fazendo. E se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. E Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensinando a eles o valor de servir. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Porque quantas pessoas hoje elas querem ser servidas? Quantas pessoas hoje elas estão na posição de querer, se achando alguma coisa, e Jesus está nos ensinando: ei, no meu reino é diferente, comigo é diferente. Que você possa entender e ter um coração de servo, um coração que serve. E não só isso, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus, ele chega e ele diz para os seus discípulos assim: caminha comigo nessa noite. Jesus diz assim para ele: essa noite vocês todos vão me abandonar. Nessa noite vocês vão fugir, porque a palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E naquela noite Jesus chega para Pedro e dá uma seguinte notícia para Pedro. Ele diz assim: Pedro, Simão, Simão,
Jesus chama Pedro por 2 vezes de Simão, porque ele queria a atenção dele naquele momento. Ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu para se andar contigo, só que eu orei por você. Satanás pediu, só que eu sei que você não está pronto, Simão, porque se você for peneirado agora, nessa fase que você está, eu sei que você não vai conseguir. Eu não posso deixar você ser peneirado agora. Você vai ser peneirado depois, mas agora eu orei por você. Eu quero que você veja esse Jesus que ora por mim e ora por ti. Esse Jesus que lembra de mim e de você. E quantas vezes Satanás pede para se andar e ele diz não. Como eu estava no retiro e o Senhor usou o pastor Gabriel, e ele disse: Satanás pediu por 2 vezes para tocar na tua saúde, e o Senhor disse não. Eu não sei se você agradece a esse Jesus que entende o teu tempo, entende a tua hora, e Ele ora por ti. Ele diz: eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Oh, halabandara yassai. E interessante que Jesus ainda fala para Pedro assim: Pedro, e quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Ué, como é que é isso? Pedro acabou de tomar a ceia e Pedro não era convertido? É possível você tomar a ceia e não ser convertido? Yes. Jesus tinha tomado a ceia com seus discípulos e ele disse: Pedro, quando você se converter, eu sei que ainda você não converteu, mas quando você se converter, fortalece seus irmãos. Talvez você hoje está aqui no processo da conversão, porque tem muitas pessoas que estão no processo da conversão. Mas saiba de uma coisa, que Jesus, Ele está orando por ti, para que a tua fé não desfaleça. Saiba que Ele não se esquece de você. Jesus estava indo para o Pai, perto de passar a maior dor da sua vida, mas Ele não esqueceu de orar por seus discípulos. Ei, e não se esqueceu de orar por você. Porque se você olhar no livro de João, Ele orou pelos discípulos, mas Ele orou por aqueles também que iam aceitar a Ele depois. Então era eu e você. Ele já estava orando por nós. Ele já estava clamando a Deus por nós. Antes de Ele passar a maior dor da sua vida, Ele estava lembrando de mim e de você, por aqueles que iam crer nele através do sacrifício, através da dor e do sofrimento que Ele iria passar. Jesus pensou em mim e você nos últimos momentos dele na terra. E Jesus diz a Pedro assim: Pedro, essa noite você vai me trair. Sabe o que o Senhor falou comigo nessa parte aqui? Pedro disse para o Senhor: Senhor, de jeito nenhum. Todo mundo pode te abandonar, mas eu, eu não vou te deixar mesmo. Escute isso. Pedro não conhecia quem ele era, como às vezes nós não conhecemos quem nós somos. Porque Pedro estava sendo sincero com Jesus, quando ele disse: não, Senhor, eu não vou te negar nunca. Quantas vezes nós somos sinceros quando nós viemos à presença dele e nós dizemos: Senhor, eu te amo. Nós somos sinceros quando nós viemos à presença dele e dizemos: eu te quero, eu te busco, eu quero a tua presença, mas
Ele sabe o que tem em nós. Ele sabe exatamente o que tem em nós. Pedro está dizendo, eu me conheço, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não vou te negar nunca. E Jesus falou, cara, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você já vai me negar. Agora você imagina o coração de Jesus, antes de ser preso, com tantas coisas para falar com os seus discípulos. Quantas coisas ele precisava ensinar. Ele precisava ensinar a humildade para eles. Ele precisava confrontar o traidor. Ele precisava advertir os seus discípulos. E Jesus disse assim, ei, eu te conheço. Nós não nos conhecemos, sabia? Quando as situações chegam no nosso caminho é que a gente se revela quem a gente é. Por isso que lá em Deuteronômio o Senhor diz assim, eu te levei para o deserto a fim de te humilhar e te provar, para te mostrar o que está no teu coração. Sabe por que às vezes o Senhor permite as dores e os desertos da nossa vida? Não é porque Ele não sabe, é que nós não sabemos quem nós somos. E Ele quer nos revelar. E quantas vezes você age de formas e você se assusta com você mesmo. Você fala, meu Deus, eu falei isso. Senhor, me perdoa. Eu fiz isso. Você veio num assalto, cada pessoa reage de uma forma. Você nunca pode prever como você vai reagir quando o assaltante botar uma arma na sua cabeça. Tem gente que vai gritar, tem gente que vai espernear, tem gente que vai ficar quietinho. A gente nunca sabe como nós vamos agir. A única pessoa que nos conhece é o Senhor. E é por isso que Ele está dizendo para mim e para você essa noite. Por isso que nós precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, sou eu. Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho que te desagrada. Me guia pelo caminho eterno. Livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Senhor, me perdoa. Me perdoa. E Jesus, e Ele diz assim, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos, porque eu vou encontrar com vocês, eu vou adiante de vocês na Galileia. Eu sei de tudo que você vai fazer, mas eu não vou deixar de te amar pelas suas fraquezas. Eu não vou deixar de te amar mesmo sabendo que você vai me trair daqui a pouco. Jesus não deixa de nos amar mesmo quando nós falhamos com Ele. Jesus não deixa de te esquecer, Ele não te esquece quando você esquece dEle. Quando você vive a sua vida e você não se importa com Ele, Ele está aqui para dizer, eu não me esqueci de você, porque eu tenho o seu nome nas minhas mãos. E Jesus, depois de tudo isso, Jesus canta um louvor. Ele canta um hino. Ele adora o Pai. E a Bíblia diz que ele vai para o Getsemane terminar a sua jornada. Eu quero dizer para você que eu estava até falando com meu esposo e com a minha mãe, algo que o Senhor compartilhou comigo. Quando Jesus estava ali em agonia no Getsemane, quando ele estava suando gotas de sangue, a dor que ele estava sentindo na sua alma, eu não creio que era por causa dos açoites que ele ia ter. Eu não creio que a dor que ele estava sentindo
era por causa da cruz, porque tantas pessoas já morreram crucificadas, e se você olhar, Isaías foi cerrado ao meio. E não só isso, depois de Jesus, os seus discípulos todos foram crucificados. Tiago decapitado, Paulo decapitado, o único que não morreu, mas também que colocaram ele no caldeirão de óleo quente, foi João, e ele não morreu. E porque ele não morreu, eles mandaram ele para a ilha de Pátimos. Então, aquele povo, eles costumavam a sofrer. Eu não creio que essa era a maior dor de Jesus naquele momento. A maior dor de Jesus era saber que por um instante ele tinha que estar longe do seu Pai. Porque ele ia carregar sobre ele a nossa iniquidade. A maior tristeza de Jesus era saber que ele sentiu o inferno. Você sabe, hoje as pessoas que estão no inferno, elas têm exatamente a ausência de Deus. O que é o inferno? É a ausência de Deus. E Jesus, ele recebeu o inferno na cruz, porque foi exatamente quando o Pai o abandonou. A maior dor de Jesus foi o abandono do Pai, por ele carregar sobre ele a minha dor, a minha iniquidade e a sua. E é por isso que quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Aquela foi a maior dor de Jesus. Não foi a zombaria, porque mesmo sendo zombado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não foi venderem as suas vestes. Não foi fazer sorte para saber quem teria a sua túnica. A dor dele foi se sentir sozinho sem o Pai, na cruz. E tudo isso foi por mim e por você. E nós fazemos tão pouco. Nós fazemos tão pouco por aquele que faz tudo por nós. Que você entenda essa noite o privilégio que você tem de vir à presença do Senhor. Porque Ele pensou em mim e você. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero concluir. Porque essa noite é uma noite de avaliação. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos avaliar como nós estamos servindo a Ele. Servindo aquele que nos ama. Sabe por quê? Porque tem coisas que Ele quer revelar para você sobre você mesmo. Ei, Ele quer falar para você sobre você. Porque Ele te conhece. E é por isso que Ele usa os profetas para dizer: ei, se apruma, toma posição. Sabe por quê? Porque Ele já está vendo lá na frente. E às vezes nós ignoramos as palavras que chegam até nós. Porque às vezes você está olhando para você hoje e você está ok. Pedro também olhou para ele e ele estava ok. Só que Jesus está falando: ei, você está ok agora, mas eu te conheço daqui a algumas horas o que vai ser. Você pode garantir? Escute,
Se a perseguição chegasse, se batesse na tua porta, será que você suportaria? Será que se a polícia chegasse lá para tomar os seus filhos e dizendo assim: ei, se você não negar Jesus hoje, você nunca mais vai ter os seus filhos, será que você o negaria? Será que você o ama de verdade a ponto de abrir mão de tudo? E é isso que o Senhor quer, porque Ele abriu mão de tudo por você. Ele abriu mão do céu, da sua glória. Ele nasceu pobre, humilhado, por mim e por você. Só que aqui, como Jesus estava naquela ceia, dando as últimas instruções para os seus discípulos: ei, nós estamos aqui nessa ceia, essa noite, para avaliarmos nós mesmos. Você tem que dizer para o Senhor: Senhor, será que eu te amo o suficiente? Será que eu te amo o suficiente para não abrir mão de ti se as coisas piorarem muito? Será, Senhor, que eu vou ter forças para te servir até o final? Eu quero que você olhe para você essa noite. Quanto que você o ama? Quanto que você está disposto a se entregar? Pedro disse: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Ele: Pedro, você não se conhece, eu te conheço. Mas Jesus está aqui essa noite. E Jesus está falando com seus discípulos aqui. Jesus quer que você olhe para dentro de você mesmo. E olhar e dizer com humildade: Senhor, sou eu? Será, Senhor, que eu sou a pessoa que vai te entristecer amanhã? Será que eu sou a pessoa que vai blasfemar de ti? Será que eu sou a pessoa que vai te negar, Senhor? Perdoa-me. Perdoa-me. Livra-me de mim mesma. Essa tem que ser a nossa oração: livra-me de mim mesmo, porque eu não me conheço, só o Senhor que me conhece. Me ajuda nas minhas fraquezas, porque uma coisa eu quero, Senhor, ir contigo até o fim. Jesus te convida essa noite a vir ao altar dele e dizer para ele: quem você é? Diga para ele. Porque ele te conhece. Você diz para ele: Senhor, eu não quero te largar por nenhuma mulher. Eu não quero abandonar a tua presença pelos prazeres dessa vida, Senhor. Por isso que a pergunta é: Senhor, sou eu? Pergunta, diga para ele: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Cura-me, Senhor. Liberta-me. Me converte de verdade, Senhor. Hoje eu comi deste pão e eu tomei deste sangue, Senhor. Eu não quero ser condenado por aquilo que eu estou fazendo. Me liberta, Jesus, de mim mesmo.
Quem te garante? A única garantia de que você não vai traí-lo é se você o buscá-lo. A única garantia de você não entristecer o coração do Senhor amanhã é se você permanecer com Ele. E é isso que Ele te convida esta noite. Fica comigo. Eu desejei ardentemente estar com você esta noite. Escuta a voz do Senhor dizendo: eu desejei ardentemente, ansiosamente estar com você esta noite. Eu desejei falar contigo esta noite. Só que eu preciso que você entenda que você é fraco, que sem mim nada você pode fazer. Porque se eu não estiver no seu casamento, ele pode se acabar. Porque se eu não estiver segurando as tuas mãos, a tua família, ela não vai subsistir. Porque se eu não estiver segurando a tua saúde, ela pode cair. A tua segurança está na minha presença. Quem te garante que amanhã você não vai dar uma recaída e vai querer voltar a beber e fumar? Eu sou a sua garantia, diz o Senhor. Quando o diabo vir contra ti, porque quantas vezes ele tem pedido para se andar e eu tenho intercedido por ti, eu tenho dito não. Eu tenho dito não, porque eu estou cuidando de ti. Ei, Ele te conhece. Então diga para Ele quem você é. Diga: Senhor, eu sou fraco mesmo, mas eu sou dependente, eternamente dependente de ti. Eu não confio em mim mesmo, eu confio em ti. Eu não confio na minha força, porque o Senhor quem sabe que eu sou. O Senhor sabe exatamente quem eu sou. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Como tu orou por Pedro, ora por mim essa noite, para que eu possa permanecer na tua presença. Porque eu quero contigo até o fim, Senhor. Eu quero ir contigo até o fim, Senhor. Eis-me aqui, eis a minha vida, Senhor. Eu me entrego ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me amou. Me ajuda a te amar. Olha, sempre te amei demais. Eu sempre quis ficar juntinho de você. Olha, já revelei pro mundo inteiro que o meu amor por você é verdadeiro. Olha, quem ama não esquece, quem ama oferece a vida se preciso for. E pra provar que eu te amo, eu hoje venho lhe dizer que eu já entreguei a minha vida por você. Aquela dor na cruz que eu sentia, com aquele gesto eu dizia claro que eu te amo. Pra não te ver nos braços do inimigo, sofrendo para sempre no castigo. Hoje, pros meus braços eu te chamo. Eu tenho paraíso pra te oferecer. Eu tenho a vida nova pra você viver. Eu tenho salvação, eu tenho luz. Eu sou o Rei da Glória, eu sou Jesus. Sou tudo, basta só você querer.
Aleluias. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Se você é essa pessoa que quer se entregar a Ele novamente, dizer: Senhor, talvez como Pedro, às vezes eu até tomo ceia, mas eu não me converti de verdade. Talvez eu estou aqui, Senhor, mas eu ainda não converti. Eu ainda sinto tanto desejo pelas coisas do mundo. Eu ainda me sinto tão atraído pelas coisas fora da Tua presença. Se é você, Jesus te chama hoje. E Ele te diz: vem. Eu não te condeno. Eu não te julgo. Eu te amo. Jesus te convida esta noite. Você realmente tem certeza? Você realmente tem certeza? Como Pedro tinha? Jesus está te chamando. Sem mim nada podeis fazer. Jesus está te chamando. Sai dessa vida. Eu estou estendendo as minhas mãos para ti mais uma vez e te dando mais uma oportunidade. Eu penso em ti todos os dias. Eu morri para que você fosse viver junto comigo para sempre. Ele te convida esta noite. Vem se render aos pés dele. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Eu vou me prostrar junto com você. Porque não estou de pé por mim mesmo. Se não é a graça, se não é a mão que me segura, porque Ele é fiel para guardar o nosso depósito até o fim. Se não é a mão do Senhor que me segura, eu não ficaria de pé. Se você é a pessoa que não confia em você mesmo, se entregue a Ele. Diga: eu não confio na minha força, porque eu não tenho. Eu não tenho força. A minha força vem de ti. Tudo que eu tenho vem de ti. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Sharia, Daria Basara, Bacoria, Baba, Sharegario, sai. Se entrega a Ele e diz: Senhor, Tu és fiel para não me deixar tropeçar. Tu és aquele que segura as minhas mãos e caminha comigo. Me leva até o fim, Senhor. Me ajuda a chegar no meu destino, Senhor. Eu não tenho forças de mim mesma, Senhor. Me ensina a te amar como o Senhor me ama.
Me ensina, Senhor, a te amar, Senhor, de todo o meu coração, porque eu te amo tão pouco, eu te conheço tão pouco. Me ajuda a te conhecer. Me ajuda a te conhecer de uma forma nova, porque eu não me conheço, tu me conheces. Não me deixe enganada, Senhor, achando que eu estou bem, Senhor. Não deixa a tua igreja enganada, achando que eles estão bem, Senhor. Não deixa eles achar que eles estão indo, Senhor, na direção certa, sendo que o Senhor não tem se agradado, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Senhor, a andar, Senhor, em submissão à tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração de servos como o teu. Nos ajuda, Senhor. Não há força em nós, Senhor. Não há força em nós, Senhor. Tu pensaste em nós com tanto amor. Tu nos amaste, Senhor, tão grandemente, que podemos dar a Ti, Senhor. Que podemos dar a Ti, a não ser um coração que Te ama, um coração que Te serve, Senhor. Que o homem pode oferecer para Ti, Senhor. Que nós podemos dar ao Senhor, a não ser a nossa vida. Toma, Senhor, a nossa vida nessa noite, neste altar. Toma a vida do Teu povo, dessa igreja, Senhor. Queremos, ó Pai, apenas servir a Ti. Queremos apenas, Senhor, cumprir o propósito, Senhor, em nós. Nessa ceia, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir o propósito, Senhor. Toma-nos, ó Deus. Nos fortalece, Senhor, como Tu fortaleceste os Seus discípulos naquela noite. E o Senhor chegou para ele e disse: Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. E esse é o Teu projeto para conosco. Thank you, Jesus. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Toma-nos. É o que nós Te pedimos, Pai. É o que nós Te pedimos essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Orabacachere cararabassaia. Eriabacoria mandaria bachere bahanai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluias. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Thank you, Jesus.
Aleluia, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Obrigada, Senhor. Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos.